Acompanhe a partir de agora a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Carmo do Rio Claro. Oferecimento: Novo Lago Supermercado, breve em Carmo do Rio Claro, e Freitas Corretor de Imóveis. Boa noite. A Carmo Web TV continua a série de entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito de Carmo do Rio Claro. Hoje vamos conversar com o candidato Joãozinho Borges, do partido PMN, Partido da Mobilização Nacional. Lembrando que o candidato terá 1 minuto para a apresentação pessoal, 2 minutos para responder cada pergunta e 1 minuto para as considerações finais. Candidato, boa noite, seja bem-vindo. O senhor então tem 1 minuto para apresentar-se para a população de Carmo do Rio Claro. Quero cumprimentar aos organizadores. Em primeiro lugar, minha boa noite. Eu sou Joãozinho Borges, sou casado, tenho 57 anos, sou pai de um filho, tenho um netinho e uma nora muito querida. Sou filho do ex-prefeito João Borges com Dona Penha, ambos falecidos. E voltei para o Carmo há 3 anos para tentar trazer toda a minha experiência e investir aqui no Carmo. Pois eu trabalhei fora 35 anos na administração pública e quero usar todo esse know-how que eu adquiri para o bem da população de Carmo do Rio Claro. Eu tenho muita experiência na questão administrativa, no gerenciamento de crises, na organização administrativa e principalmente na linha de mando. Eu sou uma pessoa firme, sou uma pessoa justa, gosto das coisas certas. Esse é o meu perfil, que eu não escondo de ninguém, porque queira ou não queira, vai aparecer no dia que eu ganhar a eleição, se Deus quiser. Candidato, o nosso primeiro tema então é saúde. Acredito que é do conhecimento do senhor que a saúde é uma das mais complexas políticas públicas. Pensando na classe menos favorecida, qual sua proposta para o setor de saúde? Bom, aqui para o Carmo, nós temos que ter uma proposta muito ampla. Primeira coisa, nós temos uma visão de que a medicina curativa aqui do Carmo é muito ruim, que é oferecida pelo hospital e indiretamente pela prefeitura. O que nós temos que fazer para beneficiar a classe menos favorecida é organizar a parte de ambulatório, que é a preventiva, e depois tratar a curativa. Ou seja, nós vamos ter que fazer uma intervenção no hospital. O dinheiro que se investe hoje lá, em torno de 5 milhões e 500 mil, eu vou investir na recuperação do hospital e, ao mesmo tempo, vamos começar a construir o nosso novo hospital. 5 milhões e 500 mil ano que é gasto hoje, investido na rede básica, investido no hospital, na recuperação física e financeira do Hospital São Vicente de Paulo, nós vamos, com certeza, dar uma saúde digna à população. A questão do medicamento, a questão do atendimento à mulher, a questão do atendimento ao idoso, a questão do atendimento à saúde mental, que é muito importante, que nós vamos trabalhar muito forte nisso, a questão do tratamento de zoonoses, nós vamos cuidar muito do Departamento de Controle de Zoonoses. Então, é uma gama de ações e projetos que nós vamos desenvolver, aproveitando o que tiver de bom em andamento e completando o que for necessário para dar uma boa saúde a todos os carmelitanos. Ok. O nosso segundo tema, então, candidato, é geração de emprego. No capitalismo, a economia depende do giro de recursos. Sim. Se a população está trabalhando, a economia está girando. É uma engrenagem. A produção e o consumo devem andar em sintonia. Qual o seu programa de governo, candidato, para trazer novos empregos para a nossa cidade? A primeira coisa para nós trazermos novos empregos nós precisamos abrir portas de emprego aqui no Carmo. Nós não temos. Aqui não é definido qual que é o atrativo para emprego. Nós temos aqui o café, o leite, a soja, o comércio de uma forma geral, mas que nenhum deles, quer dizer, acredito que o leite seja o mais pontual e no segundo ponto o café, que dão mais empregos. O que nós precisamos é trazer empresas que girem produção e que gerem
que nos deem recursos financeiros, que voltem como impostos. Para que a gente tenha esses impostos, nós precisamos preparar a cidade. Nenhuma empresa vem para cá com uma cidade como o Carmo está hoje. Sem saúde, sem educação, sem estradas rurais, sem infraestrutura urbana. Ninguém quer vir. Primeiro eu vou ter que arrumar toda a cidade, nós devemos arrumar a cidade, deixar a infraestrutura toda pronta, com saúde, educação, para que uma empresa do porte da Italac, do porte da Piracanjuba, possa vir para cá e conseguir desenvolver todo o seu potencial e dar condições para os seus funcionários. São 200, são 300 pessoas que virão para cá. Nós precisamos dar boas condições para isso. Renderão mais impostos, mas nós teremos mais investimentos a serem feitos. Não se traz empresas, não se gera emprego sem uma cidade com uma infraestrutura boa. E na questão do serviço público, nós vamos fazer muitas obras e vamos oferecer muitas vagas aos carmelitanos. Muito bom. Educação. Malala, uma jovem paquistanesa, escritora, militante dos direitos das mulheres irem à escola, disse uma frase muito interessante, candidato. Um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Acreditando nisso, tendo essa frase como pano de fundo, qual sua proposta na área da educação para que ela melhore cada dia? Eu acho que a questão básica para a educação é o investimento. Nós temos a obrigação obrigação a gente não pode dizer. Nós temos que investir até 25% do orçamento na educação. A gente tem que parar de ver isso como um peso. Porque o investimento na educação é investimento na estrada, é investimento na merenda, é investimento no uniforme, na formação de professores, na qualificação desses professores, dos outros funcionários, e outras questões que rodeiam a escola pública, principalmente que é a de 0 a 7 anos, que a gente tem obrigação de dar. O que nós pensamos em termos de educação passa por toda essa qualidade de vida. Uma criança com fome não estuda. Uma criança que não veste não estuda. Uma criança que tem os pais com problemas psicológicos em casa não estuda. E assim por diante. Então nós precisamos trabalhar em todas as áreas para que nós tenhamos uma criança saudável, sã, com uma mente sã e um corpo são. Ok. O senhor já percebeu que os temas estão interligados e o próximo tema nosso é segurança. O problema da falta de segurança é uma realidade nas grandes e pequenas cidades. Qual ou quais suas estratégias para trazer a paz e o sossego para o povo carmelitano? Primeira coisa é ter um prefeito que tenha pulso, né? A estrutura, a segurança de uma cidade começa no prefeito. Os bandidos têm que ter medo do prefeito. Saber que na cidade tem um líder. Essa liderança passa depois para a polícia. Mas não é só dando 150 mil ou 100 mil reais por ano que você ajuda a segurança pública. Nós temos que investir muito em segurança na questão de câmeras em todos os setores, todas as entradas. Se for possível, doar viaturas, doar armas, treiná-los, criar a Guarda Municipal, que no meu governo, se eleito, eu vou criar a Guarda Municipal, com no mínimo 20 homens inicialmente, e dar carro, armas, treinamento, para que a própria estrutura da polícia tenha uma base, mas não sozinha, porque sozinha ela não consegue. O Estado, ele é falido nesse ponto, tanto é que tudo a prefeitura tem que pagar. A prefeitura paga a comida, a prefeitura paga isso, paga aquilo. Nós temos é que investir na parte que dá no Estado, dar o suporte necessário, mas criar condições paralelas, porque só o Estado não dá conta. Outra questão é a liderança. Um carnaval aqui no Carmo dá sempre problema. Por quê? Falta liderança. Quando meu pai foi prefeito, pelas 2 vezes, nas 2 oportunidades, o Carmo tinha um carnaval organizado. Porque aqui tinham leis já existentes e leis que ficavam assim, que vinham naturalmente. Olha, aqui não se toma banho no meio da rua, porque o prefeito não deixa. É esse tipo de exemplo que eu estou tentando dar. Uma cidade que tem comando vai bem em todas as áreas. Ok. Nosso quinto tema discutido, ou pelo menos explanado para os eleitores, é infraestrutura.
Uma cidade precisa estar bem estruturada para que todos os setores caminhem de forma harmoniosa. O que está programado para a área de infraestrutura, caso o senhor seja o prefeito do Carmo? Olha, aqui no Carmo tem várias coisas que a gente tem que fazer novamente. Por exemplo, recapeamento de ruas. Todas as ruas estão precisando ser recapeadas, ser asfaltadas novamente. A estrutura urbana é totalmente errada. A estrutura de trânsito é totalmente errada. Nós não temos condição aqui, por exemplo, de estacionar um carro diante de um comércio. Os córregos estão todos cheios de problemas. Só citando esses poucos itens, eu já posso dizer que nós vamos ter que canalizar todos os córregos, em cima deles construir vias públicas que escoem esses caminhões pesados e máquinas pesadas para tirar esses veículos de dentro da cidade. Asfaltar as ruas, fazer limpeza pública, coleta de lixo, construir vários prédios públicos novos, porque os nossos estão caindo aos pedaços. Os últimos que estão aí foram feitos pelo meu pai no último mandato dele. Nós temos que rever toda essa parte de estrutura e a infraestrutura fazer sob um projeto próprio. Por exemplo, do trânsito vai ser um projeto. Depois de saneamento básico, outro projeto. Nós vamos canalizar os córregos, vamos passar uma pista que sai ali do comecinho, perto do ginásio, e vai até lá na Vargem, na parte dos Pimentos. Uma coisa, por exemplo, que nos incomoda muito em termos de infraestrutura, que não passa bem pela base, pelo cimento, mas é a infraestrutura da cidade como um lugar bom para se viver. O mau cheiro que assola a cidade hoje. E tem do córrego, provenientes do córrego, dos lopes e da fazenda que tem aqui dentro da cidade. Tudo isso vai ser resolvido. Então nós temos uma estrutura física, ambiental, de pessoal, de governo e o resto, paz para todo mundo. Porque se todas essas coisas trabalharem juntas, todo mundo vai ter uma vida boa aqui no Carmo. Ok. Nosso próximo tema, zona rural. Nosso município é um dos maiores em território da região. O que a população da zona rural pode esperar do senhor, caso seja o prefeito? Tudo que estiver o oposto do que acontece hoje. Olha, a estrada, andei em toda a zona rural. As estradas estão ruins, com buracos, as saídas de água são mal feitas, o pessoal não tem segurança. Nós vamos ter que mudar tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu pretendo, por exemplo, trabalhar com 3 turmas de manutenção de estrada. Nós vamos criar a Secretaria da Agricultura, para que essa secretaria que vai verificar se as estradas estão boas com os produtores rurais. Quem vai dizer o que fazer nas estradas rurais é o produtor. Porque o nosso encarregado, ele é executor de serviço. Ele não sabe o que precisa na sua área. Então você vai dizer para ele o que fazer, como fazer. Porque vocês é que sabem o que precisa. Eu andei pela zona rural, não tem condição de andar. Não tem. O carro ele volta arrebentado. E isso tem que parar. Então, por exemplo, nós vamos usar pedrisco em toda a extensão. Eu já conversei com um rapaz que fornece pedrisco. Se eu ganhar a eleição, nós vamos colocar pedrisco em toda a extensão da zona rural. Fala-se em torno de 300 quilômetros que nós vamos precisar trabalhar. Esse papo de que tem os pedaços críticos, isso não existe. Toda a zona rural, toda a estrada rural é crítica, porque o munícipe precisa dela boa, todos os dias. Não pode ser crítico hoje, arruma, amanhã não é crítico. Todo dia tem que estar boa. E na minha gestão, como foi na do meu pai, vocês terão estradas boas, em boas condições de trânsito. Ok. 7º ponto nosso é esporte. Os jovens, de maneira geral, têm se dedicado muito a aparelhos eletrônicos. Qual sua proposta na área de esporte para resgatar as atividades físicas para a população mais jovem da cidade? É dar condições para eles, né? Por exemplo, aqui no Carmo nós não temos uma pista de skate, nós não temos uma pista de bicicross, nós não temos um bom campo de futebol, nós não temos mais a SOC, o JEC, que eram times antigos que traziam público e hoje traz muita saudade. Isso não é por causa do time, não, é porque na época se conseguia manter um time inteiro por muitos anos.
Hoje nós temos alguns times na cidade que todos devem ser ajudados, fomentar o esporte dentro da escola, na zona rural principalmente, criar campeonatos, dar essa condição física que eu falo é de ir lá, fazer o campo, arrumar tudo para eles, porque eles não têm como fazer isso. Essa questão do esporte levada a sério, junto com o lazer, com a saúde, com a educação, nós vamos ter uma condição de saúde. Porque o esporte é para andar junto com a saúde. A questão do esporte só como vamos jogar bola, vamos fazer isso, eu não compartilho com essa ideia não. Eu acho que nós temos que desenvolver um programa de esporte que envolva todas essas áreas, que trabalhem juntos, que tenhamos crianças que tenham, essas escolinhas de futebol sejam organizadas, com patrocínio, com tudo sob um projeto de lei, que a gente possa, por exemplo, colocar num time de uma escola o nome de uma empresa. E isso é muito bom, porque vai fazer com que eles tenham mais gosto de viajar, mais condições que hoje a prefeitura não pode dar certas atenções nesse sentido para eles. Ok. Nosso 8º tema, cultura. Carmo tem um histórico cultural que serve de referência para muitos municípios. O que o candidato tem para oferecer como proposta na área da cultura para os carmelitanos? Eu acho que você está um pouquinho equivocado, que a cultura que está abandonada há muitos anos. Está muito abandonada. Porque primeiro a gente tem que conceituar a cultura, né? Cultura... você sabe que aqui, por exemplo, o secretário não conhece o Gabriel Vilela. Que política pública de cultura existe? Um dos ícones nacionais, em termos de diretoria de teatro, Gabriel Vilela não é reconhecido pelo secretário da Cultura do Carmo. Vamos mudar esse conceito. O que é cultura? Nós precisamos trazer, incentivar cultura, teatro, artes cênicas, música, pegar aquele fórum lá, que é meu sonho é pegar o fórum e transformar a Secretaria da Cultura em uma casa de cultura, e ali, naquelas onde eram os fóruns ali, colocar sala de violão, sala de violino, sala de não sei o que, criar vários cursos. A cultura é a colocação, é a validação da aptidão de cada um, e demonstrar isso através de um instrumento, poder demonstrar. Por exemplo, eu toco violão, fui cantor. É a coisa mais boa do mundo quando você sabe tocar um instrumento. Agora, eu não precisei de escola, mas aqui no nosso governo, o doutor Iver é muito dedicado à área da cultura. Nós temos um projeto definido, mas eu sempre falo assim, cada macaco no seu galho. Ele tem as armas e a estrutura todinha de conhecimento para tocar numa Secretaria de Cultura, sabe, modelo para Carmo do Rio Claro. Ok. E ligado com a cultura, o nosso próximo tema é turismo. Carmo é uma cidade com vocação turística. Pelo menos todos nós defendemos isso. Pela natureza, pela localização, pelo povo hospitaleiro que somos. Qual o seu programa de governo na área do turismo para a nossa cidade? Eu já levei muito porretada aí, porque eu falo do turismo com certo, sabe? Porque o que é o turismo aqui no Carmo? Não foi definido ainda. Qual que é a prática turística? Qual que é o grande atrativo turístico que nós temos aqui? É a água? São as fazendas? É a pinga? É o artesanato? Então eu acho que a primeira coisa, a gente tem que sentar todo mundo, todos os setores e definir. Gente, o que nós vamos trabalhar como turismo aqui? Para que a prefeitura possa investir nessa área, investir mesmo, porque nunca se investiu. Dinheiro na conta do turismo mesmo é 100 mil, 150, mas investir mesmo nada. Reunir essas pessoas e a partir desse entendimento de todos, da hotelaria, das casas de shows, de todo mundo, tirar daí um projeto de turismo para o Carmo. Nenhum candidato pode falar que tem um projeto fechado para o turismo aqui, porque não existe uma definição. O Carmo é turístico por quê? O que é atrativo turístico para cá? Capitólio nós sabemos o que é. São os cânions, né? A água. Aqui a nossa água, coitada, ela está baixando de novo. Como que nós podemos falar que o nosso grande atrativo é a água? Se essa cota 762, a gente sabe que ela não vai parar, é só no tempo da política, depois ela baixa. O povo tem que conscientizar de que a política é um câncer. Essa 762 não vai resistir, se eu for prefeito, eu vou lá e vou brigar. Não precisa de deputado, eu mesmo vou lá e vou brigar.
Agora, prometer que vai ficar em 762, aí eu não prometo, porque não depende de nós, depende de Furnas. O nosso 10º tema, o último, não menos importante, é o lazer, candidato. A população do século XXI está vivendo cada dia novas tecnologias, celulares, TVs, aparelhos eletrônicos cada vez mais modernos. Contudo, uma boa parte da população ainda valoriza o lazer em família, com os amigos. O que o senhor, candidato, traz de proposta para a área do lazer para a nossa população? Eu acho que quando a gente fala em lazer, é uma coisa muito individual, né? Porque o que é lazer para um não é lazer para o outro. Eu acho que dentro dessa questão do turismo, quando a gente for falar de turismo, de cultura, de esporte, a gente vai tirar desse seminário, dessa estrutura, a gente vai tirar a questão do lazer. O que nós vamos ter que fazer para dar mais lazer para o Carmo? Falar em lazer assim, é muito simples, por exemplo, um lugar para as pessoas ficarem. Não, isso não é lazer, né? Tem gente que gosta de ter o seu lazer fazendo churrasco. Então eu acho que através desse encontro, grande encontro para a gente falar sobre turismo, sobre a cultura, a gente tem que discutir um pouco o que nós vamos definir como lazer e o que a cidade pode oferecer. E o que a prefeitura, dentro das suas condições financeiras, pode investir na questão do lazer. Lazer por lazer não adianta, porque cada um tem um. Eu, por exemplo, não bebo, não fumo, então, por exemplo, um churrascão já não me atrai muito. Mas tem gente que acha que o lazer principal é tomar uma cerveja. E a gente há de se respeitar isso, não é? Então, definir em plano, em lei, que nós vamos fazer isso para o lazer, isso daí é balela de político, isso eu não faço. Ok. Conversamos então com o candidato Joãozinho Borges, né? Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado. E o senhor tem agora 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer a todos, ao Zé Vicente, pelo convite, e dizer que uma entrevista não faz um candidato. O que faz um candidato é a sua experiência, é os anos de vida que tem dentro da administração pública, porque uma entrevista às vezes nos deixa muito nervoso, a gente não é artista, não está acostumado. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa, o Carmo precisa de um homem sério, trabalhador, temente a Deus e que goste de família, que preserve a família, seja ela de que jeito for, mas que respeite a família. Então, esse sou eu, Joãozinho Borges, simples, pronto, treinado, experiente para governar o Carmo. E um detalhe que hoje está meio difícil no meio da turma, honesto. Não dependo de prefeitura e não vou depender. Muito obrigado a todos. Ok. Assim, então, encerramos o nosso bate-papo com o candidato Joãozinho Borges, do PMN. Agradecemos sua audiência e desejamos a todos uma boa noite.